O Eduardo, falando em educação, a gente está discutindo aqui que, lógico, o nível não é o ideal, acaba refletindo também na qualidade do advogado? Veja, a qualidade do advogado tem ali um filtro, né? Então você tem ali o exame de ordem, né? Então, tem que estudar muito, né? Tem que estudar. O bacharel em si, a gente observa que de fato tem um número muito grande de cursos de direito, né? Acaba colocando no mercado muitos bacharéis, e o exame de ordem está ali para justamente colocar aqueles que vão exercer a cidadania através da advocacia, que é a representatividade verdadeira da Constituição Federal, o exame de ordem para checar essa mínima capacitação que o advogado e a advogada possuem. E não é à toa que os índices de aprovação são baixos, né? E evidente que o exame ele é bem rigoroso, né? Aqui não quero dizer se está certa a avaliação ou não está certa, mas de qualquer forma o exame é necessário, né? E de fato as faculdades colocam no mercado pessoas muitas vezes que são bacharéis e não têm condições de exercer a advocacia também. Isso acaba sendo generalizado, né? Esse problema da educação, né? Agora, Edson, o espiritismo ele é essencialmente educativo, né? Com certeza, principalmente se a gente for analisar que ele nasceu de um educador, né? Pedagogo, né? Então, as casas espíritas, do jeito que elas estão estruturadas, né, é justamente num processo de reeducação do espírito, né? Isso que a gente precisa pensar, né? E também, eu tenho analisado, até ontem mesmo eu estava conversando com os alunos lá antes de entrar na sala de aula, lá no Manuel Bento. Você percebe que o curso em si, quando você, por exemplo, as pessoas estão fazendo curso na casa espírita, tá? Não estou falando da pessoa que frequenta, né? A frequência em si faz esse processo da pessoa se educar como espírito, né? E através de espírito ela começar a olhar a sociedade, as situações de uma forma um pouco diferente ela sai do lugar comum, vamos assim dizer. Porém, lá na sala de aula é a convivência, é as trocas de experiências, então é a aplicação do conceito espírita nas questões do dia a dia. Que isso aí é muito legal, quando você vê, na terça-feira mesmo, teve uma aluna lá que contou um caso dela lá, e ela acabou chorando, aí todo mundo, né, puxa, a aula que estava preparada para ser de um jeito acabou sendo... Tipo uma terapia. Acabou sendo baseado naquela experiência, entendeu? Que é do dia a dia, né? Então eu acho de extrema importância, assim. A doutrina espírita ela vem contribuindo muito com o país e as pessoas não estão enxergando isso, tá? É verdade, hein? É fazer um estudo aí mais sociológico. Não, está contribuindo mesmo para ajudar as pessoas a se manterem, né, nessa balbúrdia. Desculpe o termo que eu vou usar, balbúrdia que a sociedade se tornou. Nós acabamos de falar aí, né? Do que está acontecendo, que as pessoas não enxergam. Cada uma está vivendo no seu mundo e elas não conseguem enxergar o mundo do outro, né? A pessoa que, por exemplo, tem um bom nível aí social e tal, ela não consegue acreditar ou entender ou vivenciar o que acontece no outro nível. E as de cá também não conseguem sequer imaginar o que acontece no outro, entende? E a doutrina espírita, então, pode ajudar nesse processo, né? Porque o espírito é espírito, independente da condição social dele. Tá certo? É uma boa reflexão essa aí, né, Elaine? E realmente essa ideia de Kardec, né, até pela sua formação, quando ele teve contato, né, com os espíritos através daquelas mesas girantes e tudo, ele descobriu ali o que ele falava que era uma nova ciência, né? E aí ele traz, né, toda a sua cultura pedagógica. E o Kardec era de uma inteligência absurda, né? Porque ele dava aula de física, ele dava aula de química, ele dava aula de astronomia, e aí você entende o porquê da Gênese, né? Ele dava aula de matemática, geografia, são muitas matérias que ele dava aula. Ele falava várias línguas, ele falava espanhol, ele falava poliglota, alemão, ele traduziu várias obras, né, de Pestalozzi e tal para o alemão, né? Então ele tinha uma cultura absurda e ele dava aula na sua casa.
Ele era professor. Para pessoas carentes. Para pessoas carentes. Então você vê a qualidade, né, desse espírito que foi Kardec, né, enquanto encarnado, né, enquanto rivaio, né, não era Allan Kardec ainda, e com a preocupação, por isso que a doutrina espírita foi codificada da forma que foi, perguntas e respostas, né, de forma didática, sempre preocupado com a questão da educação, né? Sim. E você veja, Cláudio, Kardec foi criado no ambiente protestante, né? Onde já havia naquela época, e ele foi criado nesse meio das questões das brigas religiosas, Sim. das disputas religiosas. E aí ele vê nessa manifestação dos espíritos uma possibilidade de esclarecer todas as outras doutrinas, trazendo o conhecimento do que realmente é o corpo e o espírito, né? Ele idealizava essa união, essa fraternidade, né? Então é fantástico, né? E extremamente educativa, né? E Exatamente. pedagógico, como o Edson disse. Agora, Eduardo, tem um número exato de quantos advogados em Guarulhos? Sim, temos o número exato. São 6.173 advogados inscritos. Advogadas e advogados. Quantos? Desculpa. 6.173. Só em Guarulhos? Só em Guarulhos. tá fácil para mim, Edson, a concorrência? Nossa Senhora. Haja concorrência. Guarulhos é a 4ª subseção fora da capital no estado. Então temos lá a primeira, a subseção, a primeira que é a sede, né, a 01, depois vem Campinas, depois vem Santos, depois vem Ribeirão Preto e em seguida vem, parece-me que vem Guarulhos. Dentro da capital ainda vem algumas outras subseções internas, Santo Amaro, mas dentro do estado, Guarulhos está em 4º, considerando que a capital a gente não analisa diretamente, né, nós estamos em 4º. Somos uma potência. O advogado e a advogada, ela é obrigado a participar da OAB, contribuir? Como que é Não essa necessariamente. A ordem dos advogados está sempre aberta para todos e a participação ela é voluntária, né? Então, inclusive, não há qualquer tipo de remuneração. Quem participa da ordem, desde o presidente até um membro de comissão ou aquele que vai até lá assistir uma palestra. Algumas palestras ainda são cobradas, né? Mas em regra não há remuneração para qualquer tipo de atividade na ordem. Todas as atividades são voluntárias, né? E temos uma adesão grande, né, nessa nossa gestão. Nós completamos ontem 100 dias de gestão. Parabéns. Fizemos aniversário, né? E nesses 100 dias de gestão nós temos ali um grupo de cerca de 500 pessoas que ativamente participam, quase 10% do número de inscritos em Guarulhos. Todo mundo em total voluntariado. A Regiane está participando aqui pelo telefone. Ela diz: bom dia, ótimo tema, sou professora aposentada da Prefeitura de São Paulo. Trabalhei 30 anos na educação infantil, trabalhei com projetos com meus alunos, mas partindo do interesse do grupo. Alguns deles foram horta, leitura, movimento e meio ambiente, onde trabalhava todas as disciplinas. A maioria dos alunos saíram alfabetizados, mas o que me deixa mais feliz é o que consegui que eles se tornassem cidadãos autônomos e felizes. Valeu aí pela participação. Que beleza. Muito bom. A Regiane de São Paulo. A Laíde Ana Silva também está com a gente, Tucuruvi, São Paulo. Bom dia, meus amigos, que Deus abençoe nosso dia. Edson, Elaine, o que vocês acham de instituições espíritas que fundam escolas e institutos de educação? É uma contribuição, né? O primeiro deles foi o Eurípides, né? Lá na cidade de Sacramento. Eu ia falar dele. Né? Com o Colégio Allan Kardec. Eu acho assim, Cláudio, se o objetivo da instituição é fundar um grupo, né, um núcleo de ensino, mas em que você possa contribuir de forma a inserir a pessoa na sociedade de uma forma equilibrada, eu acho isso perfeito, tá? Agora, se o objetivo for o de ensinar doutrina, aí já foge um pouco daquilo que a gente espera, né? Eu acho que doutrina a gente ensina no centro. Lá na instituição você tem que ensinar a pessoa a ser um cidadão, né? Sim. Um cidadão solidário, um cidadão que se integre na sociedade, que ele tenha os seus aprendizados, que Até ele possa ter alunos de outras religiões, filosofias. Sim. Eu acho que tem que ser nesse Pode ser contexto. sectário, assim. Tem que ser nesse contexto. Eu acho de extrema importância.
Mas tem que ser dentro desse contexto, tá? Eles estão fazendo um trabalho, eles têm levado essa metodologia de ensino para fora dos muros da instituição, que é da Escola Allan Kardec, na questão da evangelização infantil e da pedagogia espírita, né? E tem algumas obras já escritas, inclusive eles falam com a contribuição espiritual do Eurípides Barçanufo, de Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel e outros espíritos que tinham esse compromisso com a educação. É muito interessante, Cláudio, eu participei de um seminário, é muito interessante a forma, a didática que eles utilizam, então, com as crianças. Então, por exemplo, para explicar o respeito ao mais velho, então eles usam a natureza. Então, pega folhas de uma árvore, de uma planta, e demonstram ali a folha nova, a folha quando vai se desenvolvendo, até a folha que ficou velha, ressecada. E eles vão fazendo essas analogias com a natureza, usando vários recursos, né, pedagógicos para ensinar a base moral da doutrina espírita. Nesse contexto é interessante, tá vendo? Você uma inseriu o espírito à sociedade em si, né? Formando um cidadão consciente. Um cidadão consciente, né? Completo, né? E aí, Edson, Kardec, antes de ser o codificador, professor, pedagogo, era reconhecido, né, por ser um homem de educação. Eu tenho uma palestra que é a Educação do Espírito e uma palestra que eu falo um pouco do Kardec, né? E olha que interessante, eu tenho um livro dele que chama, na época que ele era o professor Revile, né? Ou Revile, não sei como é que se pronuncia. Correto, acho que é Revile. Tem uns que falam que é Rivel. Né? Tem que ser francês. Ele, em 1828, com 24 anos de idade, olha que interessante, porque ele nasceu em 1804, certo? Então, em 1828, ele publicou um livro chamado Plano para Melhoramento da Instrução Pública. Plano para Melhoramento da Instrução Pública. E aí eu pensei algumas frases desse livro que eu uso nessa palestra, né? Olha essa daqui, ó. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os vermes das virtudes e reprimir os dos vícios. Essa é uma das frases que eu tirei lá. Agora, olha essa aqui que interessante. Os meios apropriados para educar a juventude constituem uma ciência bem distinta que se deveria estudar para ser educador, como se estuda medicina para ser médico. Olha, em 1828, ele com 24 anos de idade, o tipo de pensamento que ele tinha, né? Então, sério, uma série de livros que ele publicou lá, né, para ajudar a reorganizar. Ele já tinha essa preocupação com o ensino público lá naquela época, em 1828, tá certo? Então não estranha, né, o fato dele ter esse tipo de pensamento e a forma como ele estruturou a doutrina, que na realidade é uma forma educativa, né? Se você pegar o Livro dos Espíritos, você lê ele do início até o fim, é uma reeducação que você está fazendo, de conceitos, de moral, de entendimento da coisa, de como você se inserir na sociedade, e por aí afora. Agora, tem como a Casa Espírita adotar esse método aqui, que algumas escolas estão adotando, do ensino híbrido, para os cursos de doutrina espírita? Ô, Cláudio, você sabe que, assim, eu acho que isso já vem acontecendo, né? Você vê, o nosso querido Edson coloca lá no seu canal do YouTube todas as palestras, né, os programas. Nós, como palestrantes espíritas, a gente procura na internet, às vezes, informações, né? Assiste palestras de outros espíritas tão estudiosos, né? A gente busca conhecimento e a gente percebe, a gente encontra cursos completos da doutrina, do espiritismo, do Livro dos Espíritos, né, do Livro dos Médiuns, até do Evangelho. Então, isso já vem sendo feito, né? Eu acredito que o que pode acontecer é das casas realmente organizar, né, o curso e oferecer para os seus frequentadores essa forma híbrida. Eu acho isso sensacional, eu acho que funcionaria muito bem, porque a grande reclamação das pessoas no nosso meio social, por conta dessa questão
do trabalho que vem, esse modelo que vem sendo desenvolvido, principalmente as multinacionais que cobram e exigem cada vez mais dos seus funcionários, é a falta de tempo. Então, tem muitos colegas que gostariam de estudar a doutrina, mas não tem tempo, não encontram tempo. Ou o dia que a casa oferece, que nem a nossa casa oferece curso às terças-feiras. Puxa, bem de terça-feira é um dia que eu não posso, né? E se a gente tem essa ferramenta, isso é fantástico, eu não tenho dúvida. Lá no Manuel Bento, os alunos do Básico 1 e Básico 2, eles têm uma atividade que é a são separados, né, por turmas, para ir conhecer os trabalhos que nós temos de sociais, de sábado e domingo. Legal isso. Então é uma forma de, aquilo que eles estão aprendendo lá em sala de aula e tal, eles terem oportunidade de ir lá vivenciar, né? Então a gente já vê turmas, por exemplo, indo junto em teatro, eles se reúnem para ir num teatro juntos, depois vão discutir a peça, vão juntos em conhecer outras instituições. Isso faz parte de É uma coisa híbrida, né? Faz parte de uma forma de você pôr em prática também aquilo que você está aprendendo, né? E até conciliar aquilo que você está aprendendo na teoria com a vivência em si, né?